campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Pão Nosso. Hoje estaremos lendo na companhia de vocês o capítulo de número 159. Aprendamos, no entanto. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, ao 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Lembrando que Timóteo foi um dos companheiros de Paulo, né? Quando o Paulo começou a viajar na divulgação da Boa Nova do Cristo, Timóteo ainda era um menino, viajava junto. E são recomendações, então, que durante essa jornada ele faz até Timóteo atingir a idade adulta. Então, nesse texto, ele nos chama a atenção para uma coisa bem característica e bem atual nas nossas vivências espíritas. Então, aprendamos, no entanto, qual é o comentário de Emmanuel nesse versículo que ele nos traz. Em muitas encarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos de nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Vamos ver que tipo de vivências a gente adotou no decorrer das nossas várias encarnações. Buscávamos o Evangelho, pregávamos o Evangelho, atendendo a sentido demagógico. O que é? Que o que nós falávamos era da boca para fora, a gente não colocava em exercício, que não havia uma prática, um entendimento em que, à medida em que eu compreendesse o texto da Boa Nova do Cristo, esse texto ou essa compreensão tivesse como consequência uma mudança comportamental na vida do cristão. Isso não ocorria, por isso que era demagógico. Então, continuando. Queríamos o Cristo, mas para que ele nos servisse. Veja bem, olha o detalhe. Enquanto era útil, a gente vamos falar sobre Cristo e tal, porque se disso advir alguma vantagem, como diz o jovem, estou dentro. Durante muito tempo, adotamos essa cultura. Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Você se recorda, né? Jesus, se eu fizer isso, tu me dá aquilo. Jesus, eu preciso passar nessa prova, como se Jesus fosse dar uma cola para nós. Então, note a infantilidade dos nossos raciocínios e dos nossos procederes no percurso reencarnatório que transitamos até chegar aqui e que, às vezes, já entendemos e podemos, então, observar essa mesma compreensão dos nossos irmãos que caminham conosco. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais, no imediatismo das gratificações terrestres. Aí tem várias gratificações, né? Às vezes falar as coisas para divulgar até a fé que se adota no sentido de se projetar socialmente, sei lá, de ganhar um status social, algo dessa natureza. Então não é o verdadeiro motivo daquilo que o Cristo nos ensinou. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessando os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas. Devido a todos esses equívocos de compreensão que nós trazemos, logicamente que isso gera consequências, e quando os nossos procederes estão baseados num comportamento, numa compreensão equivocada, todo o decurso, após essa compreensão, com certeza vai estar sendo feita de maneira incorreta. E isso vai gerar uma culpa, muitas vezes inconsciente em nós, e nós
retornamos e retornamos às reencarnações, trazendo essa bagagem de culpa pelos nossos equívocos. A maneira de aposento recheado de lixo e sucata de experiências humanas, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. Interessante, né? O quanto a gente carrega de bagagem inútil, ou ainda carregamos algumas bagagens inúteis. E à medida que a nossa compreensão vai se aclarando, a gente vai se libertando dessas amarras. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, é o mais corajoso, né? Aquele que quando fazia isso, fazia com toda a força, com toda a coragem, e a fé dele era uma coisa característica nas mensagens e nas viagens de Paulo. Traçava a diretriz do que nos é necessário à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos nos quais persuade o companheiro a ler, a instruir, a exortar e exemplificar em boas obras. Pede não apenas para que o amigo e aprendiz Timóteo, medite nas doutrinas e aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. É aquela fé com obras, né? Se tu realmente interiorizou, tu compreendeu aquilo, essa compreensão vai se transformar em novas atitudes. E essas novas atitudes vão se manifestar no cotidiano. E quando isso acontece, não só nós vamos notar isso, mas como as pessoas à nossa volta também vão notar a nossa mudança. Né? Então, traduzindo isso em ação no cotidiano, para que as nossas palavras não se façam vazias e a nossa fé não seja vã. É muito completo esse texto, é muito interessante, é uma lição para todos nós. É como é que a gente está pautando a vida da gente, né? Como é que a nossa compreensão está modificando os nossos hábitos. Às vezes a gente embarcados na nossa rotina e nos nossos afazeres, a gente não raciocina muito nesse sentido e não presta muita atenção. E, no entanto, Paulo nos convida, com essas recomendações a Timóteo, a rever essas atitudes, que são muito interessantes e que são importantíssimas para a nossa caminhada hoje, para que ela se torne mais válida, mais efetiva e que a gente acabe abandonando essa bagagem de equívocos que acumulamos nessas idas e vindas reencarnatórias, cada um de nós. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site